Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma vez estou aqui para aprendermos, a palavra de Deus, porque estamos aqui para aprender um com os outros a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus por mais esta oportunidade, porque foi nos dada, para nós pregarmos o seu maravilhoso evangelho. E eu dou glória a Deus por isso, porque é um privilégio grande pregarmos a palavra de Deus. Grande é o privilégio para cada um de nós pregar o evangelho do Senhor Jesus. Antes eu quero fazer uma pequena oração ao Senhor por esta grande oportunidade e por esse privilégio. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, meu Deus amado, para pregoar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra. Que o Senhor venha me encher da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Que o Senhor venha, meu Deus, abrir meu entendimento, abrir minha sabedoria, para que eu possa, Pai, aprender da palavra do Senhor. Te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Obrigada. Então vamos ler a palavra de Deus. Vamos falar hoje do livro do profeta Ezequiel. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu também quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, a todos que são inscritos. E aquele que não são, eu também quero agradecer a você, que você se inscreva, que você me ajude neste canal, porque este canal é simplesmente para pregar a palavra de Deus. Para mais nada, só para pregar o evangelho do Senhor Jesus. E eu sei que esse vídeo pode chegar a uma pessoa, a várias pessoas, que venha chegar essa mensagem do Senhor. E você compartilhando, você se inscrevendo, você está me ajudando e ajudando o canal a pregar a palavra de Deus. Muito obrigada. Aquele que não são, se inscreva, me ajude no nome de Jesus. Então vamos lá, falar da palavra do Todo-Poderoso. Aqui no Evangelho, aqui no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, nós vamos fazer uma leitura muito rápida, uma leitura bem rápida. E que Ezequiel, ele foi chamado, ele foi um profeta chamado do Senhor, mas ele tinha um chamado de sacerdote. Ele era filho de um sacerdote, então ele ia exercer a função do sacerdote. Só que o Deus do céu mudou a trajetória de Ezequiel. Aleluia. Deus, ele muda a trajetória da gente. Deus, ele muda a história. Ele muda tudo. Às vezes nós temos um plano e Deus tem um maior do que o nosso. Então vamos ler aqui no capítulo 2 de Ezequiel, no chamado de Ezequiel. Vamos ler. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando ele falava comigo e me pus em pé, então ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles, e lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Há de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Aleluia. Glória a Deus. Aqui é o chamado, a vocação, a comissão do profeta. O profeta foi chamado para ir para a casa de Israel,
que o Senhor chama de casa rebelde. Casa rebelde. Mas o Senhor, ele chama Ezequiel, veja só. Mas ele fala para Ezequiel que eles ouçam ou que deixe de ouvir, Ezequiel. Mas você vai pregar a minha palavra. Você vai falar, porque eles que ouçam ou que deixe de ouvir. Mas você tem que pregar. A sua comissão, o seu chamado é esse. Você vai falar. Agora que eles escutem ou deixem de ouvir, aí é problema deles. Mas você vai fazer o que eu te mando. Eu te levantei. Eu te escolhi. Tu és meu profeta. Ezequiel era a boca de Deus para a nação de Israel. Ezequiel era a boca de Deus. E o Senhor ainda dá um aviso a ele, a Ezequiel. Porque tu não é enviado a um povo estranho. Não, tu não vai falar a minha palavra para um povo estranho. Não, Senhor. Você vai falar a minha palavra para um povo, para a casa de Israel. Não é para um povo de língua difícil. O Senhor estava dizendo, você não vai pregar para outras nações, por enquanto. Porque depois Ezequiel vai. Em outros capítulos aqui nós vamos ver que depois ele é enviado também a outras nações. Mas logo no início o Senhor está dizendo, porque tu não vai ser enviado a um povo de estranha língua, não. Nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Tu vai pregar para a casa de Israel. Nem a muitos povos das estranhas fala e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente eles iam te ouvir, Ezequiel. Certamente eles dariam ouvido a você, Ezequiel. Se eu tivesse te enviando a outras nações, a outras palavras de língua difícil, a outras pessoas que não compreendessem o que você falava. Mas eles iam dar ouvido, viu, Ezequiel? Mas olha só. Mas a casa de Israel não te quererá. Olha aí, o Senhor já adiantou para Ezequiel. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvido, porque não me queres dar ouvido a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração, Ezequiel. Tu vai pregar, Ezequiel, para a casa de Israel. Tu vai falar tudo que eu te ordenar, tudo que eu mandar, mas eles não vão te dar ouvido, Ezequiel. Quer dizer, Deus levanta o profeta, Deus dá visão ao profeta, porque Deus deu revelação a Ezequiel. Ezequiel, antes de ser enviado, Deus abriu o céu, deu revelação do céu para Ezequiel. Ezequiel viu coisa extraordinária, viu coisa fascinante, viu a glória de Deus, porque o céu foi aberto, aleluia. Mas Deus preparou Ezequiel para esse chamado, porque Deus nos prepara, irmão, para esse chamado. Aleluia. Deus não vai te mandar pregar a alguém, a um lugar, a uma igreja, a qualquer lugar, que se Deus antes não te preparar, não te abrir o céu, não te mostrar revelações, aleluia. E também sem antes você comer este livro, comer a palavra de Deus. Antes você tem que comer, tem que saber o que você está falando. Louvado seja Deus. Ezequiel, Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, come o rolo, aleluia. Come o rolo que eu vou te enviar a pessoas, aleluia, a Israel. E depois tu vai pregar a outras nações, porque Ezequiel pregou a outras nações vizinhas lá de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele chama Ezequiel para um duro, né? Uma dura missão, pegar para um povo obstinado, de fonte dura, de coração duro, quer dizer, obstinado a pecar, obstinado a não olhar para Deus, só olhando para as coisas. Israel, ele tinha uma visão que eles estavam adorando a Deus e eles não estavam adorando a Deus. Israel achava que eles estavam indo no templo adorando a Deus, mas eles não estavam fazendo isso. Eles estavam adorando outros deuses. E Deus, ele chama e ele dá uma obrigação ao profeta, hein? E é duro.
A obrigação de um profeta é dura. As pessoas acham que ser profeta é simplesmente profetizar. Não, mas tem uma obrigação, tem uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade, não é fácil. Porque quando Deus chamou Ezequiel, ele mandou Ezequiel comer o rolo, quer dizer, come a palavra. Antes o rolo era a palavra de Deus. Hoje é a Bíblia Sagrada. Antes a revelação Deus dava para o profeta, como Ezequiel falou aqui, que ele foi levantado pelo Espírito. Que o Espírito levantou. E Ezequiel ouviu a glória, viu a revelação. E depois no capítulo 2, do versículo 9, Deus fala, come o rolo, come a palavra. Come a palavra, porque você vai pregar, você tem que comer primeiro, para depois você dar de alimento ao povo, Ezequiel. E Ezequiel, aleluia, comeu aquele rolo. Ele disse, então eu comi e era na minha boca doce como mel, doce como mel. E disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Olha aí, comeu o rolo, Ezequiel, e Deus disse, filho do homem. Ezequiel foi chamado 87 vezes de filho do homem. Filho do homem. De 87 a 90 vezes, filho do homem. Filho do homem, significando que Ezequiel era filho do homem, a humanidade de Ezequiel. Ele era humano, ele não tinha poder algum, ele não tinha condições nenhuma se Deus do céu não o desse. Ele não tinha condições de fazer o que ele fez. E Deus fez tudo isso, lembrando a ele que ele era fraco, que ele era fraco, pó e cinza. Grande é só Deus. Deus é que nos alimenta, Deus é que nos sustenta, é o Deus do céu. É Ele que nos dá condições de nós pregar o seu evangelho às pessoas, aos necessitados. E Deus deu mais uma obrigação. Deus falou para Ezequiel aqui no capítulo 16. E sucedeu que ao fim dos 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, olha bem, depois de 7 dias dele que ele teve a revelação, toda essa revelação aqui, ele teve a revelação. Depois que ele foi chamado por Deus, ele teve a visão dos querubins, ele teve a visão das 4 rodas, ele teve a visão da glória de Deus, ele teve uma instrução de Deus para ele ser um profeta, ele comeu o rolo. Aí agora ele ficou 7 dias, ele ficou sem falar no meio do povo, sem falar. Ele ficou assustado com a revelação. Ele ficou suspenso com aquilo tudo que ele viu. Ele viu muita coisa extraordinária, coisa que nós, seres humanos, não podemos ver. Quando nós vemos, nós fica assim mesmo, igual o João na ilha de Pátimo, que ele foi arrebatado, levado em espírito. João também comeu o rolo. Aleluia! O Deus chamou ele, vem aqui, Jesus disse, vem aqui que eu vou te revelar, eu vou te mostrar o que há de acontecer, o que há de vir. E realmente João também caiu como morto aos pés de Jesus. Daniel, a mesma coisa, caiu como morto quando ele teve a revelação à beira do rio. A mesma coisa aqui foi Ezequiel. Ele também teve essa revelação. E ele diz, sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, olha aí, depois de 7 dias o Senhor começou novamente, falou novamente a Ezequiel. E agora Deus deu um ofício a ele, Deus deu uma obrigação a ele, viu? Uma responsabilidade Deus deu a Ezequiel. Olhe bem, filho do homem,
eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, avisá-lo-ás da minha parte. Tu vai ouvir de mim e tu vai avisar. Tu vai ouvir da minha boca e tu vai avisar eles. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisar, nem falarás para avisar, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá. Sim, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o teu sangue da tua mão eu requererei, Ezequiel. Olha aí, olha aí, olha aí. A responsabilidade de um profeta. Você vai assim, você vai dizer ao ímpio, você vai falar da minha palavra, você vai pregar, você vai avisar ele dos seus maus caminhos, e você vai avisar para que ele venha a ser salvo, para que a sua alma venha a ser salva. Mas, se você, Ezequiel, não avisar, e ele morrer na sua iniquidade, eu cobrarei das tuas mãos o sangue desse ímpio. Olha, irmão, olha a responsabilidade, irmão, de nós pregarmos essa palavra, de nós falarmos ao povo. Nós temos esta responsabilidade sobre nós. Nós temos grande responsabilidade sobre nossas vidas. Como também foi dada para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele disse assim, em Atos, capítulo 20, versículo 26, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Paulo, ele falou também, aleluia, ele estava limpo do sangue, porque Paulo pregou o evangelho. Porque ele diz no versículo 27, ele diz, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo disse, porque eu nunca deixei de anunciar, eu nunca deixei de falar, eu ia nas casas, eu ia nas ruas, eu anunciava nas praças, eu nunca deixei de anunciar o conselho do Senhor a vocês. Eu sempre estou falando do conselho, da santidade, do evangelho a vocês, da salvação a vocês. O apóstolo Paulo falou isso. E ele disse, portanto, no dia de hoje, vos protesto, vos declaro que estou limpo do sangue de todos vocês. Tá vendo aí? A responsabilidade de pregar o evangelho, a responsabilidade que Deus nos deu de pregar o evangelho. Deus falou isso para Ezequiel. E o apóstolo Paulo também fala isso nas suas cartas. Ele falou aqui em Atos 20, 26 e 27. E também em Coríntios ele falou dessa forma. No capítulo 9 do versículo 16 do Coríntios. De 1 Coríntios, ele diz assim, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, viu? É imposta essa obrigação sobre nós, sobre todos aqueles que se diz servo do Deus Altíssimo. Você tem essa obrigação de pregar o evangelho. E Paulo diz mais, ai de mim, se não anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Ai de mim, tá vendo aí? É uma responsabilidade, irmão. É uma responsabilidade grande que tem sobre nós. E o nosso Deus, ele fala mais. Ele fala mais pro profeta. Mas
Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Oh, aleluia! Tu avisou ao ímpio. O Senhor está dando aqui uma explicação grande para Ezequiel, que também serve para mim, serve para você. Ele está dizendo, mas se tu avisares ao ímpio e ele não se converter, aí você avisou. Mas ele não se converteu, ele continuou nos seus pecados, ele continuou fazendo o que era errado, mas ele foi avisado, só que ele não se converteu, ele não quis saber, aleluia. Aí o Senhor disse, então Ezequiel, tu livrou a tua alma, Ezequiel, tu estás limpo do sangue dele, tu estás limpo porque tu falou a verdade, Ezequiel. É uma responsabilidade, irmão. Aí nós, né, achamos, é profeta, é bom ser profeta do Senhor. A responsabilidade é grande. Ezequiel, ele estava no meio do cativo, ele estava em Babilônia, ele estava no meio dos cativos, ele também era cativo em Babilônia, mas ele não largou, não parou de pregar, ele teve revelação lá no cativo, ele estava junto ao rio Quibá, ele morava ali, Ezequiel, morava ali, junto com os cativos, que Nabucodonosor levou para a Babilônia, amando do Altíssimo, E ele diz, mas, semelhantemente, ele diz aqui agora no versículo 20, eu comecei a ler do 16 aqui, dessa obrigação do profeta. Agora ele diz do 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu não o avisaste no seu pecado, morrerá. Ele morrerá. Sua justiça que tiver praticado não será lembrada, mas o teu sangue da tua mão o requererei. Olha a responsabilidade aí. Até agora com o justo. Agora é com o justo, ele falou com o justo. O justo, aquele que está na igreja, aquele que está praticando, que diz que está fazendo a vontade de Deus, ele também, aqui o Senhor está dizendo. Semelhantemente, quando o justo se desviar. Tá vendo? Porque a justiça dele, que ele fez, que ele antes era crente, antes louvava o Senhor, antes pregava a palavra, antes fazia, e agora ele se desviou, ele saiu do caminho do Senhor. Você tem que avisar. Você tem que avisar, Ezequiel. Porque se eu colocar um tropeço no caminho dele, e ele morrer sem ser avisado, Ezequiel. E eu puser diante dele um tropeço e ele morrer, porque tu não o avisaste no seu pecado, ele morrerá. Sua justiça, o que ele praticou antes, que ele servia a Deus, que ele louvava, que ele pregava, que ele orava, que ele jejuava, isso aí não vai adiantar de nada, Ezequiel. Sua justiça que tiver praticado, aquilo que ele tiver praticado, não será lembrado, Ezequiel. Não! Não adianta o que ele fez. E agora ele se desviou, acabou. Ele vai morrer no seu pecado. Mas ele tem que ser avisado. Não será lembrado, tá vendo? Não será lembrado o que você fez. Antes eu era assim. Antes eu orava, eu jejuava, eu pregava. Hoje não. Hoje eu me afastei. Hoje eu tô... Vai morrer na iniquidade e vai para um lugar que não é bom. Tem que se consertar. Tem que sair da iniquidade, sair do erro, sair e ir para o Senhor Jesus, entregar de novo, novamente, fazer uma nova aliança com o Senhor. Mas, Ezequiel, o seu sangue da tua mão, Ezequiel, eu requererei, Ezequiel, porque tu não avisou a ele, Ezequiel. Olha a responsabilidade, irmão.
ser cobrado pelo sangue de alguém, pela alma de alguém que passou por você e você não avisou, que cruzou o seu caminho e você não avisou. Porque você diz que não tem esse chamado, mas o evangelho é para ser pregado a todos. E o Senhor usou eu e você para pregar o evangelho. Ele usou nós. Nós somos boca de Deus na terra. Nós somos boca de Deus na terra. Mas avisando tu ao justo Ezequiel, aquele que fez que antes ele praticou a justiça, fez coisas boas. Mas avisando tu ao justo, para que não peques e ele pecar, certamente, e ele não pecar, ele parar de pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Olha, mas se tu avisar, Ezequiel, ao justo, para que ele não peques e ele não pecar, certamente ele viverá, porque foi avisado. E tu, Ezequiel, livraste a tua alma. Tu não tem mais o sangue dele nas tuas mãos. Essa é a responsabilidade de um verdadeiro atalaia de Deus. E Ezequiel foi chamado como atalaia. Atalaia é aquele que fica sobre a torre de vigília, sobre aquele que fica... Antigamente as cidades eram muradas, cercadas com muros altos, e os atalaias ficavam numa posição alta, para avisar o perigo que estava se aproximando da cidade, para avisar ao povo de qual perigo estava vindo. Então ele anunciava tocando a trombeta, É a nossa missão, irmão. Trocar trombeta. Ainda que digam que é louco, que é isso, que é aquilo, não interessa. O Senhor disse a Ezequiel, tu vai pregar. É casa rebelde, Ezequiel. São. Mas tu vai pregar. Eles não vão nem ouvir, Ezequiel. Mas a tua obrigação é avisar. A tua obrigação é pregar, Ezequiel. Tá vendo, irmão, a obrigação nossa? Ainda que a gente vá nos lugares, não seja bem recebido, ninguém queira ouvir. Mas a minha obrigação é essa, é pregar o evangelho. A sua obrigação é essa, é pregar o evangelho. Mesmo que seja casa rebelde. Não queira ouvir. Mas é obrigação minha e sua pregar o evangelho de Jesus. Nesse capítulo de Ezequiel, Deus fala isso. E ele fala conosco. Essa palavra serviu para Ezequiel na época. Hoje ela serve para nós. Porque há de vir um julgamento. Há de vir um juízo do Senhor. Ainda sobre a terra. Ainda vai vir coisas. Juízo de Deus. E ai de nós, como o apóstolo Paulo disse, ai de mim, rapaz, se eu não pregar esse evangelho. O apóstolo Paulo disse, ai de mim, foi-me imposta essa obrigação. Eu tenho a obrigação de pregar, você tem a obrigação de pregar. E ai de nós, se não fizer isso, que vai vir um juízo. E nós não queremos levar sangue de ninguém nas nossas mãos. Nós temos que nos apresentar com nossas mãos limpas ao Senhor. Limpa. O apóstolo Paulo foi um grande pregador do evangelho. Ezequiel, melhor dizendo, ele foi contemporâneo de Jeremias, de Daniel. Eles pregaram o evangelho do Senhor. Jeremias, Daniel e Ezequiel. Eles pregaram. Poucos se converteram. Poucos, quase ninguém quis. É justamente o que nós estamos vivendo hoje. Deus levanta profetas, mais profetas. Mas as pessoas não querem dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas não querem dar ouvido, são casa rebelde. Não querem saber, mas nossa obrigação é pregar. Se eles ouçam ou deixem de ouvir, se eles queiram ou não queiram, se eles não quiserem ouvir, você fez a sua obrigação. Eu fiz a minha obrigação. E é isso
Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te levantou como profeta. Deus te levantou como atalaia na torre de vigília. Você está numa torre alta. Você recebe do céu, recebe de Deus e você dá o aviso. Troca a trombeta. Você avisa, porque está por vir. Está por vir. O juízo de Deus está por vir. E mais próximo do que nunca. Nós estamos no começo do ano de 2025. Cada vez mais. Estamos nos aproximando da grande vinda do Senhor Jesus. Vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. E a sua igreja tem que estar muito bem preparada para esse grande evento que acontecerá na terra. Um dos maiores e único evento que vai haver nessa terra. E eu e você precisamos estar como atalaia de Deus. Atalaia, aquele que avisa do perigo, aquele que toca a trombeta, aquele que diz, olha, o aviso está vindo, olha, o perigo está chegando, olha, está chegando aí, está chegando o fim, está chegando. É para isso que nós fomos levantados. Foi para isso que o Senhor me chamou e te chamou. E aqueles ainda que não estão na presença do Senhor, ouça a palavra de Deus. Abra os ouvidos. Dê ouvido àquilo que Deus tem para nos falar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.